Começa agora o Pode Acreditar. O podcast da ação Eu Acredito na Evangelização, que prepara o nosso coração para o novo de Deus. Me chamo Felipe, sou membro de aliança da comunidade. E eu sou a Luciana, da Comunidade de Vida, membro consagrado também. Estamos aqui ao redor da mesa para trazer aí o novo de Deus. Pois é, e com a presença ilustre do Padre Rodrigo Ferreira, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Isso, e a dinâmica que vai chegando até você é esse movimento da ação Eu Acredito na Evangelização, que traz a vida testemunhal, que fala quando que nós fomos marcados por este selo da evangelização, a evangelização nos nossos dias tão necessária, né, para o nosso tempo, para os nossos dias, marcou a minha vida, marcou a sua? Sim. E marcou a vida do Padre Rodrigo. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse bate-papo ao redor da mesa, cafezinho, e vamos conversar. Pois é, Padre. E hoje a palavra que foi escolhida para o Senhor é um coração que acolhe. Né? Sabemos que na vida da evangelização, na vida missionária, existem muitos desafios, sobretudo de um coração disponível que acolhe a pessoa de Jesus no mais íntimo do seu coração e que também tem a disponibilidade e o desejo de levá-lo a outras pessoas. Conta pra gente, porque primeiro se apresenta, quem é o Padre Rodrigo, onde o Padre Rodrigo está atuando atualmente. Conta pra gente. Muito bem, então eu sou o Padre Rodrigo Ferreira, só isso, é bem simples esse nome, né? Rodrigo Ferreira, natural 100% de Joinville, Santa Catarina. E hoje, então, desde o mês de fevereiro, tenho assumido a paróquia São Judas Tadeu, aqui em Joinville, no bairro Itaú. O que eu posso dizer, antes da minha própria experiência, de ter a certeza o quanto que a evangelização fez e faz em minha vida, eu posso dizer, primeiramente, que eu entrei muito cedo no seminário. Entrei com 13 aninhos, né? Ainda muito criança, ainda aprendendo, né? Então, todo esse processo, entrar no seminário muito cedo, fiz ainda a 7ª série, 8º ano, primeiro ensino médio. Eu era de uma congregação que hoje é muito presente em nossa arquidiocese, Legionários de Cristo, e depois fiz a transição para a nossa arquidiocese, né, como padre diocesano. Então, muito cedo no seminário, fiz todo o processo, que é o comum, fazer propedêutico, que é a preparação antes de ir para a filosofia em si, a teologia. Quando eu já estava no 2º ano de teologia, o reitor, que hoje é Dom Adalberto, bispo de Rio do Sul, comentou comigo que eu faria, após o 2º ano de teologia, uma pausa. No primeiro momento fiquei meio assim, essa pausa tal, mas é muito comum durante o caminhar fazer essa pausa, nós chamamos de estágio ou momento de pastoral. E ele mesmo disse que eu faria essa pausa porque entrei muito cedo no seminário, né, com 13 anos, eu precisava fazer um momento de, vamos dizer, de amadurecer, seja na fé, na vocação e como ser humano. E aí, resumindo a história, então eu recebi o convite. Primeiramente, vou ser muito sincero, muitos já ouviram essa história. No primeiro momento, fiquei revoltado, porque eu recebi o convite para ir fazer missão na Amazônia. E aí, quando eu recebi esse convite, eu pensei assim comigo, caramba, eu entrei tão cedo no seminário, eu pensei que eu ia para Roma, eu pensei que eu ia para um lugar mais bonito, mais, né? E até se havia cogitado que na época era Dom Irineu, como nosso bispo, e ele era focolarino, e muitos seminaristas faziam experiência com os focolarinos em Lupiano, que é uma cidade na Itália, próximo de Roma. E eu acreditava que ia para Lupiano, né? Fazer essa experiência. E aí recebi então essa fala, esse convite, né? Esse convite entre aspas, né? Foi uma ou vai ou racha, para ir para Amazonas, né? Na cidade de Borba. Então, como eu disse, no começo me revoltei. Foi assim, não, isso não é para mim, imagina. Olha só, doei minha infância, doei minha adolescência, doei minha juventude para a igreja, é isso que a igreja me devolve? Quantos anos, padre? Quando recebi eu já estava no 2º ano de teologia, agora meu cálculo aqui, mas eu tinha mais uns 25, 26, né, por aí, né, para fazer essa experiência. Então eu já estava bem crescidinho, mas não imaginava que iria. Então desde cedo o senhor então já foi convidado a ter um coração que acolhe, né? Porque como o senhor mesmo falou,
o Senhor doou toda a sua vida Sim. em perspectiva de, Exato. sabendo que também o ministério, uma hora ou outra, te leva para lugares também, Exato. muitas vezes que o Senhor talvez não quisesse Exato. ir, né? Exato. Mas que desde o princípio, então, já naquele momento, Perfeito. então o próprio Senhor já convidava para que o Senhor pudesse ir se desfazendo Com de algumas certeza. coisas, né? Com certeza. E aí eu digo mesmo que o quanto eu ainda precisava amadurecer, né? Desde quando ir para o Amazonas seria um castigo, né? Mas sim uma graça. E é claro que quando eu fui em 2014, né? Então é uma experiência totalmente diferente, né? Sim. É uma experiência onde o rio é a estrada, lá é o comum andar de barco, o comum é andar, né, de lancha, e assim por diante, né? Então, o rio que é a estrada, então, rapidamente trazendo só para termos assim uma noção de localização, eu até Manaus, capital do Amazonas, então, tranquilo, de avião, mas de Manaus até Borba, então, peguei um barco. Imagina aquele barco grande de três andares, onde as pessoas colocam as redes para dormir, né? Que eu via isso só em cena de filme ou, né, De novela. coisa assim. Aí você dormir numa rede. Né? Fiquei 2 dias nesse barco até chegar em Borba, né? Então sim, já começou ali a aventura, vamos dizer, né? Uma realidade totalmente... Uma realidade totalmente diferente, aquele medo, meu Deus, onde eu vou? Será que não me sequestraram e estão me dizendo errado, né? Onde que eu estou indo? Não tem sinal, né? Não sendo aqui meio dramático, mas vem um monte de perguntas, sim, né? Por que isto? E ainda um pouco revoltado, resumindo, que ainda quando eu estava indo para Borba, eu estava um pouco revoltado. E chegando lá, aos poucos Deus foi me tocando, né? A experiência fantástica e, por incrível que pareça, faz que uma semana que eu estava revendo algumas fotos, né? Dessa experiência missionária. Então, onde eu cheguei na cidade de Borba, na paróquia Basílica Santo Antônio, né? É uma das únicas basílicas do estado do Amazonas que tem o selo pontifício, tem o selo do Vaticano, que o Vaticano enviou verbas quando foi a construção para edificar a igreja, para construir a igreja, né? Então, ela tem uma experiência ali em Borba, e aonde eu tinha, então, quando eu tinha só terminado o 2º ano de teologia, né? Estava na metade da teologia, aí como missionário, na época ali, conversando com um bispo, tinha um barco da cidade, né, da paróquia, onde nós íamos visitar as comunidades ribeirinhas, onde o bispo me deu autorização para fazer batizados, assistir casamento, celebração da palavra. Quase um mini padre, né? Porque eu chegava nessas comunidades, eu tentava explicar 1000 vezes que sim, não era padre. Oi, padre! Sim, sim. Porque o Brasil era padre, não né? Fazia distinção. Né? Exatamente. Até porque pela realidade cultural, pastoral lá também é uma coisa muito escassa, né? Os padres, certeza, então... com certeza. Lá você tem até hoje um termo chamado de desobriga. O que é desobriga? O padre, o missionário, ele vai até a comunidade, celebra os sacramentos e volta para o barco e continua para frente. Né? Se tinha lá, se tem até hoje 60 comunidades. Né? É claro que um ano eu não consegui visitar tudo, né? Visitei as maiores que nós tínhamos, um caminho já para percorrer, né? De fazer um itinerário, um calendário do ano. Então eu fiz essa experiência, né? Algumas vezes fui com o padre, outras vezes fui sozinho. Lembro até hoje quando fui fazer batizado, né? Primeira vez a experiência do batizado, né? 30 e poucas crianças, onde peguei a água do próprio rio para fazer o batismo, com uma canequinha, uma bacia, que não tinha, né, uma comunidade rural, né, uma comunidade bem assim simples, sem microfone, aquela berraceira, aquela choradeira e tudo sim, mais, mas ali foi uma experiência assim fantástica, né? Tem até hoje uma foto desse batizado, né, com uma canequinha, batizando a criança, né? Fazendo aquela experiência, você dando uma catequese para que os pais, os padrinhos entendam, né, o que estão fazendo, e muito confiando na graça de Deus. A gente é instrumento, Deus vai à frente, Deus que faz, assim por diante, né? E às vezes que eu celebrava nas comunidades, levava a Eucaristia da própria paróquia, levava, né, fazia um pequeno sacrário, colocava no barco, ia nas comunidades, celebrava, né, com a Eucaristia, dava comunhão, tinha um momento de catequese, e o mais interessante de tudo, que algo assim, coisinhas simples, mas que faziam diferença. Eu lembro muito bem que eu tinha conseguido doação de terços, né? Não lembro agora de onde, que uma paróquia enviou um pacotão de 1000 terços, aqueles de plástico, simplesinhos, mas era, né, o suficiente.
E entregava esse terço, muitas crianças, eu lembro que pegava esse terço e colocava no pescoço como se fosse colar, porque eles não tinham uma noção do que era aquilo. Algo tão básico para nós, né? Desde criança aprendemos a rezar o terço, né? Já temos essa proximidade. Aí eu mostrando, ensinando a rezar o terço, algo que pra gente é algo tão normal, tão comum, mas lá ensinando as crianças, adultos. Isso quer dizer, não, talvez não somente para crianças, né, mas também para Com adultos, certeza. porque muitas vezes a fé chega um pouco mais tardiamente para algumas pessoas, né? Exatamente. Mas eu acredito que até o exemplo que o padre, agora que o senhor trouxe, né, esse primeiro momento assim, essa partilha que o senhor traz, eu acredito que exemplifica muito bem esse aspecto do coração que acolhe, né? Mais uma vez a gente volta nisso porque o senhor foi convidado a despojar-se, né? Não somente das suas concepções iniciais, do desejo também, e desejo lícito, né? Até porque se você entra no seminário, você quer ser ordenado padre. E com o tempo, digamos assim, né? Com o tempo previsto, que aquilo está para acontecer. Mas também, como ao chegar lá, assim como nós nos deparamos na missão sempre, né? Aqui nós que estamos, nesse momento, situados na casa-mãe, mas temos todas as casas que estão espalhadas pelo Brasil. E fora também, né, temos membros no Paraguai hoje. Então, nós nos deparamos com situações de que aqui muitas vezes temos uma estrutura, temos violão, temos guitarra, temos tudo aquilo. E chegamos em lugares em que muitas vezes tem apenas um microfone, como muitas vezes já aconteceu, né? Vamos para um local, só tem um microfone para que possamos cantar. E às vezes a gente tem que se despojar daquele microfone, canta no gogó mesmo, como diz. E ali o senhor... né? Hoje o senhor tem uma estrutura, hoje uma paróquia bem estruturada aqui em Joinville, né? Mas naquela época o senhor viveu essa realidade de usar uma canequinha, água do rio para batizar. Exatamente. E interessante a sua fala, irmão, que aí tem dois movimentos do acolher, né? Acolhe aquele que ouve e acolhe aquele que diz, né? Porque primeiramente eu também que estou sendo esse instrumento, primeiramente eu acolher essa certeza que eu também estou sendo instrumento de evangelização, né? E eu reafirmo isso porque foi exatamente esse remodelar na minha vida, ou Deus literalmente me podando, me lapidando e vendo que aquela experiência ali que eu tive é para minha vida, um fato marcante, né? Que marcou, que não era como castigo, mas sim uma experiência que eu mesmo precisava vivenciar. Tocar, não só apenas ver, não apenas assistir por telas, mas presenciar, né? Então, algo que marcou perfeitamente, né? E as diversas outras experiências com os jovens também, né? Eu tive a graça de, na cidade, ter muitas escolas, e eu fiz um projeto de fazer principalmente com os que estavam terminando o terceiro ano, né? Quais eram as perspectivas de futuro deles, né? Muitos jovens às vezes dizem, quero continuar aqui. Outros já tinham um pouco mais de ousadia, não, eu vou para Manaus, para a capital, para estudar, para fazer uma faculdade. Um dia eu voltar para cá, mas com estudo, para dar um melhor para minha família e tal. Então, assim, eu tive essa experiência de fazer com os jovens, principalmente que estavam no terceiro ano, terminando o ensino médio, essa perspectiva de futuro, o que eles pensavam, o que eles queriam. E, é claro, sempre também colocando um pouquinho uma pitada a respeito da fé, né? Porque também mostrando para eles que tudo que a gente consegue tem que também ter esse contato consagrado. E veio uma pergunta agora para o padre, assim, pensando um pouco na realidade do senhor hoje, sobretudo aqui na missão de Joinville, né? O senhor tem estado muito próximo hoje da comunidade, sobretudo aqui na Casa Mãe, né? Próximo, mas também na sua realidade paroquial, já participei muitas missas na paróquia do senhor, e de fato o senhor tem um coração muito próximo do povo, né? O senhor é um padre que se faz próximo. E aí eu pergunto para o senhor assim, hoje, na realidade da igreja atualmente, né? Como nós vemos muitas vezes de pessoas que se afastam, que voltam para a igreja, enfim. O que é que o senhor diria nesse aspecto desse coração que sabe acolher? A exemplo do bom pastor, né? Do Cristo que acolhe, que traz para perto. Eu digo assim, irmão, primeiro a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Eu digo até por mim mesmo, porque eu cheguei na paróquia esse ano, então tem processo de mudança. Primeiro passo, tu tem que ter paciência para conhecer seu rebanho, conhecer suas ovelhas, conhecer sua realidade. Mas diante, aproveito do que eu trouxe da missão, diante do que a Arca, né, também hoje tenho certeza do seu trabalho. Ali na paróquia, eu vejo, e cada vez mais tenho clareza, certeza, que Deus precisa de muito para fazer. Né? Às vezes, o primeiro passo importantíssimo é o querer. Se você deseja fazer a diferença, ou ser instrumento de Deus, né, como achei muito interessante sua fala, né? Hoje, com a estrutura que nós temos,
Às vezes eu brinco com os jovens que eles reclamam de barriga cheia. Sim. Nós temos tantos recursos hoje, né? Tantas ferramentas úteis para nos ajudar, para ajudar na formação, para ajudar na evangelização, na missão, e às vezes nós não aproveitamos. Então eu digo ali na paróquia, não que a gente vai ser desleixado e querer o simples, não, mas digo assim, às vezes o primeiro passo é o querer. Você querendo, é claro que Deus vai mostrando os caminhos, vai mostrando os recursos, né? E assim a gente vai com certeza fazendo a diferença. Então eu vejo ali na paróquia, né? Algumas ações, eu vejo agora, nós estamos rezando a missa 12h30 durante esse período, todos os dias. É um horário diferenciado que eu acredito, como no nosso caso é uma paróquia muito urbana, né? Às vezes muitas pessoas que naquele intervalo do almoço, antes de voltar para o trabalho no segundo período, fazem essa experiência, né, de encontro, e não precisa de muito. Né? Apenas abrir a igreja, ligar o microfone. Isso. E no começo vieram assim, padre, mas a gente não vai conseguir ministério para todos os dias. Não tem problema. A igreja diz que tem as antífonas ali do missal, da entrada, da comunhão, é o lugar do canto. Se não tiver música, e todas as vezes que eu rezei missa, eu acho que uma ou duas vezes que não teve canto, que não teve cantor. Sempre tinha alguém cantando, né? Então as pessoas também se propuseram, dão esse passo. Então, às vezes, é só o querer. Né? O primeiro passo é o querer. E, é claro, confiar na graça, né? Confiar na graça de Deus. E aí, aproveito, assim, que eu me encanto muito lembrar toda a minha experiência de missão, né? E é tão verdade que aquele ano, 2014, apenas sabe um fato engraçado, se eu posso dizer engraçado, que foi minha experiência de Semana Santa. Eu lembro até hoje o nome da comunidade de São Pedro, Caiçara. Uma comunidade, assim, também bem simples, né, à beira do Rio Madeira, que é um fluente do Rio Amazonas, Rio Madeira, e chegou na hora de preparar ali a celebração de Pascal, a Vigília Pascal, e não tinha sírio, porque a comunidade é muito simples. Falei, e agora? Não vai ter um sírio? Não, tem que ter um sírio. Como é que eu vou fazer um sírio? Nunca tinha feito isso. O que eu fiz? Tinha lá uma quintandinha, lá né, ela tinha vela. Aí eu falei assim, pode doar essas velas para mim, para poder fazer algo? Doou. Eu coloquei tudo numa panela, derreti todas as velas. Nossa. Peguei um cano de PVC, nunca tinha feito isso. Derreti todas as velas, coloquei no cano de PVC. Aí depois que ficou pronto, talhei o número. Olha né? só. Alfa e ômega, peguei 4, coloquei prego. E fiz de um jeito simples. Mas eu lembro que foi uma experiência que todas as vezes, sem brincadeira, que eu pego o círio na mão, eu lembro desse fato. De que, né, tão simples, né, de derreter velas com cano de PVC, eu nunca tinha feito essa experiência. E o povo ficou assim encantado, como se tivesse feito. Então, assim, são os pequenos gestos que vai marcando a gente. E é tão verdade que isso Deus foi me tocando, porque em 2014, né, comecinho de 2015, eu voltei, né, para o seminário em Florianópolis, terminar a teologia, 2015, 2016. Terminei a teologia em 2016, se vocês vão lembrar, no segundo semestre de 2016 faleceu Dom Irineu, ficamos sem bispo, e eu terminava a teologia aquele ano. Falei, misericórdia, eu não vou ser ordenado, não tem bispo? Falei, Jesus, tu quer me provar, Senhor? Aí, Dom Adalberto, que na época ele era o reitor da teologia, falou assim, Rodrigo, então tu vai fazer uma experiência no seminário, tu vai ver ainda para onde eu vou te mandar, até ter bispo e tal, marcar a tua ordenação. Aí eu falei assim, eu posso pedir uma coisa pro senhor? Posso voltar para Borba? Eu falei, o quê? Tu quer voltar para Borba? Eu falei, eu gostaria. E enquanto não tiver bispo, eu volto para Borba, fico lá, revejo os amigos e tal. Depois eu volto quando dito e feito. Daí, em 2017, eu voltei para Borba, fiquei lá até agosto. Em agosto, né, em junho, Dom Francisco assumiu. Em agosto de 2017, eu voltei. Né? Voltei, aí fiz o caminho de preparação para a ordenação. Então, e o mais engraçado de tudo, encerro, que como eu havia dito que eu tinha vontade de ir para Roma, né? E quando me ordenei padre, um mês depois da minha ordenação sacerdotal, eu ganhei, literalmente, de um padre amigo meu que tinha preparado uma viagem com a sua paróquia, mas ele não pôde ir. Eu ganhei uma viagem para Roma e Terra Santa. Um mês depois da ordenação. Né? Então, assim, quando a gente faz, o que eu aprendo com isso? Sempre fazer a vontade de Deus. Né?
Então, eu tive a graça de ir para Roma, um mês de padre, Roma, Terra Santa, e digo assim que a experiência do Amazonas, se não fosse naquela época, nunca teria feito. Né? Então, por isso que eu digo sempre, acreditar na evangelização e sempre ter a certeza que a gente, quando faz, é instrumento. Não é nós que fazemos, é Deus que faz por nós. Então, a obediência, né? Suscitar sempre para ouvir o chamado, para ouvir a Deus, para que a gente faça não as nossas vontades, mas a vontade dele. Né? Então, isso que eu trago para a minha vida e que eu partilho com vocês. Que bonito. Muito profundo. Se Amém. desse, nós ficaríamos aqui o tempo inteiro ouvindo, porque de Amém. fato ouvir Com certeza. um coração disponível que sabe acolher a vontade de Deus Sim. e que consegue colher os frutos disso, né? Porque somente um coração disponível pode acolher os frutos. Mas a gente agradece então, Padre, Amém. a sua presença, a sua amizade também com a Obrigado. comunidade hoje. Eu poderia finalizar dizendo, eu acredito Sim. na evangelização. Com certeza. Você acredita? Eu acredito muito na evangelização. Estamos comprovando aqui com esse fato e percebendo que não há limites para a Isso. ação de Deus. Exato. Quando nós nos colocamos, quando a gente se coloca, Sim. a disposição é Deus que faz, né? Sim. Acho que a nossa preocupação precisa ser sempre, estamos nos colocando à disposição, Uhum. e aí, a partir daí, Deus trabalha e Deus faz Isso. tudo muito bem feito, Exato. né? Então, Exato. na evangelização é isso, né? Não há limites, Deus chega, Deus precisa chegar, Deus está chegando, e com certeza o testemunho nos Sim. ajuda quando a gente ouve Sim. fatos assim que marcaram, como Exato. isso reacende em nós esse desejo de ir em frente. Eu só queria lembrar que, mesmo antes da experiência no Amazonas, eu fiz a experiência com a Arca, Sim, quando eu estava na filosofia. Eu Isso. fiz lá, eu lembro que eu fiquei em Turmalina, que era a divisa com Minas, né? Se não me engano, na cidade de Turmalina. Eu fiz a experiência quando eu estava no segundo ano da filosofia, isto é 2010. 2010 eu fiz experiência, ou 2009, 2010, acho que 2010. Fiz experiência com a Arca, fazendo essa viagem. Então ali já começou um despertar, né? Em 2014 foi, entre aspas, o momento que fui por obrigação, mas Deus foi tocando e mostrando para mim que eu estava no caminho. Né? Amém. Amém. Então, Deus seja muito louvado, viu, Padre, pela sua Obrigado. missão, pela sua amizade. E você que escutou nosso podcast, ou até mesmo que está assistindo através do canal do YouTube, procure as nossas redes sociais, conheça a missão da comunidade Arca da Aliança, conheça também as nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil afora e saiba como ajudar esta obra, né, Lu? Isso mesmo. Fica aí o convite, acompanhe o restante da nossa programação, acompanhe a Rádio Arca da Aliança, procure lá as nossas páginas, curta, mande comentário, porque nós estamos aqui para dizer que nós Acreditamos na evangelização. E eu acredito que podemos terminar então, Padre, com a sua bênção Isso. sobre nós, sobre toda a comunidade. Muito bem. Louvado seja Deus. Acreditamos na evangelização e com certeza aquele é o bom pastor que nos envia para a missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa mãe, a Arca da Aliança de São José, o homem da providência. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.